A empresa líder no mercado de reservatórios de água e a marca mais presente em todo o Brasil. Somos a Forte Leve. Nossa história é sinônimo de tradição e teve início em 1989, a partir do sonho da família Torres de construir um caminho de sucesso que todos conferem hoje pelo país. Nossos produtos chegam a 100% dos municípios brasileiros, graças a uma logística eficiente. Ao todo, são quase 30 mil viagens para alcançar mais de 55 mil pontos de venda. Um grande desafio superado com o trabalho de um time dedicado e que constrói relacionamentos próximos com os nossos clientes. Essa é a nossa equipe comercial, que se dedica a vender tudo o tempo todo, em todo lugar, levando inovação e qualidade de norte a sul do Brasil com comprometimento e respeito. A Forte Leve conta com a maior capacidade produtiva em rotomoldagem do mundo, além de processos avançados de extrusão e injeção e um dos mais modernos parques industriais de tubos e conexões do país, sustentado por processos e equipamentos com tecnologia de ponta. Assim, produzimos itens que se adequam a cada necessidade, divididos em linhas que vão desde soluções para cuidar da água, do meio ambiente e instalações prediais. Tudo isso assegurado pelas mais rigorosas certificações nacionais e internacionais que conferem qualidade e confiança a nossos produtos. Com o SAP, uma moderna plataforma para padronização de processos e integração de informações, nos aperfeiçoamos todos os dias. Mas tão importante quanto os nossos produtos são os valores cultivados em nossos ambientes de trabalho, como o respeito e a ética. É ser simples ao agir e trabalhar, visando sempre o crescimento sustentável. E pensando nisso, a Forte Leve busca ampliar os horizontes e assume novos compromissos. Com a Corrida da Água Forte Leve, reforçamos a relevância do consumo consciente da água, promovemos o bem-estar e incentivamos hábitos mais saudáveis. Com o Instituto Água Viva, apoiamos projetos que contribuem para uma melhor qualidade de vida das famílias e comunidades do sertão nordestino. O objetivo é levar mais saúde, educação, esportes e também geração de renda para moradores carentes dessa região. É assim que vamos além. Buscamos fazer o melhor e conquistamos o Brasil. Somos inovadores e transparentes. Somos responsáveis e atuantes. Somos Forte Leve. Então, com vocês, o Antônio Torres. Parabéns. Obrigado por vir nos abençoar, meu irmão querido. O tempo é seu. Perguntas para ele podem trazer aqui para o pastor Júlio. Traz por escrito que ao final a gente passa para ele. Deus abençoe. A casa é sua, a igreja é sua. Muito obrigado, pastor. Pode usar isso aqui então. Muito obrigado, pastor Carlito. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue inundando o seu coração nesta noite. Amém? Estou muito feliz em poder estar aqui com os irmãos. Eu queria... Normalmente a gente não fala da empresa, pastor Carlito, mas como hoje aqui a gente está fazendo uma reunião com vários empresários, a ideia é que de alguma maneira a gente pudesse contribuir, né, e poder passar alguma experiência para vocês. Então por isso o pastor Carlitos fez a questão de passar esse pequeno vídeo institucional, né, mas normalmente a gente não fala da empresa num ambiente de igreja. Mas hoje a gente está aqui muito à vontade, num ambiente de igreja, mas num ambiente também de empresários. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco da nossa história como empresa e um pouco, principalmente, da minha história como pessoa, como servo de Deus, e contribuir talvez um pouco para você, poder de alguma maneira te incentivar a estar um pouco mais na presença de Jesus. Lá no livro de Eclesiastes,
no capítulo 9, no versículo 10, diz assim a palavra de Deus: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, e eu vou também, não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Tudo quanto tiver para fazer, faça conforme as tuas forças, né? E a gente gosta de falar um pouquinho e contar um pouco da história, e muitas pessoas perguntam como foi o sucesso da sua empresa, e aí a gente sempre fala, primeiro Deus, e segundo, muito trabalho, muito trabalho. Não tem uma outra receita, né, de sucesso se não for com muito trabalho e muita misericórdia de Deus. Eu quero, antes da gente iniciar, contar a história, eu quero orar com você. Será que a gente poderia orar? Vamos orar. Deus, obrigado pelo privilégio de estar aqui compartilhando um pouco de tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas. Obrigado por cada pessoa aqui presente. Obrigado pelo que o Senhor tem feito também na vida de cada um aqui presente nesta noite, meu Deus. Nos unja mais uma vez nesta noite, para que a Tua glória seja o primeiro lugar neste local. Esta é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, gente, a gente iniciou a nossa trajetória sem conhecer a Jesus, lá no interior do estado do Espírito Santo. Eu sou de uma família muito carente, mas muito carente mesmo. Seis irmãos, 4 homens e 2 meninas. E meus pais e a minha casa não conheciam a Jesus. E só lá, depois de meia idade já, que nós fomos todos conhecer a Jesus e a transformação que Jesus fez na nossa casa, na nossa empresa, em tudo quanto Ele continua fazendo. Nós tínhamos tudo, eu tinha tudo para dar errado, tudo. Uma família sem Jesus, uma família que meu pai era alcoólatra, minha mãe e meu pai viviam sempre em pé de guerra dentro da casa. Minha mãe procurava todo tipo de ajuda possível para poder criar aquelas crianças. Era comum eu ir, mas meus irmãos buscar o meu pai bêbado às vezes na rua, né? E a gente lá em casa era sustentado com uma pipoqueira. Depois que meu pai veio da roça, ele comprou então uma pipoqueira, e a gente tinha aquele carrinho de pipoca, e meu pai ali tentava sobreviver, mas muito daquilo que ele vendia durante a noite, quando acabava o expediente da pipoca, então começava o expediente do boteco para ele, e quando ele chegava em casa já era altas horas da madrugada, quando chegava com seu carro de pipoca. Às vezes a gente tinha que buscar ele, pastor, né? E assim a gente foi crescendo ali naquela situação difícil. E minha mãe, ela procurava todo tipo de ajuda possível, todo tipo de ajuda possível. Lá na minha casa, como a gente não conhecia Jesus, quando minha mãe não conhecia Jesus, era normal minha mãe acender vela para tudo enquanto era santo. E lá em casa era normal ter muitas velas até acesa, para que ela de alguma maneira a sua fé pudesse ser preenchida. E ela era tão supersticiosa que naquela oportunidade ela comprava umas velas, que não tinha dinheiro, comprava umas velas de péssima qualidade, e quando a vela não queimava direito, ela falava que o santo não estava recebendo as velas, mas era por causa da qualidade das velas, que era a mais barata. Quando ela comprava uma cara
uma mais cara queimava, que era uma beleza. E assim a gente foi crescendo ali. E a gente então foi entendendo de vela, tanto é que a gente, por entender de vela, nós quando adolescente, nós então arranjamos, depois de vender muitas coisas, nós resolvemos vender o quê? Vela. Fomos vender vela, eu e mais meus irmãos, na porta do cemitério no dia de finados. Todo finados, quem é que estava ali? Os 4 irmãos e as 2 irmãs vendendo vela. E naquela época, pastor, era 2 dias, era finados e todos os santos, tudo junto, né? Então começava, era 2 dias de muito movimento intenso. E a gente botava nosso banquinho assim, aquela garotada, e o primeiro assim, quando chegava na entrada do cemitério, o primeiro gritava R$10 o pacote de vela, como se fosse hoje. O segundo falava 9, o terceiro 8 e o quarto 7. E aí o cara passava lá, pegava aqui o de 7, a gente pegava o do 7, ia lá e pegava as velas do mais velho e trazia para cá. Isso para não aumentar a concorrência, entendeu? Porque senão ia ter outros garotos ali e a gente ia acabar não vendendo nossas velas. Mas o tempo foi passando e o cemitério foi caindo de moda, acender, ir no cemitério e principalmente acender muitas velas. Hoje a gente quase não vê muita gente no cemitério de finados, ainda bem que a gente parou com aquela profissão. Mas lá em casa continuou a dificuldade, né? E chegou um momento em que, para completar a situação, o meu pai, ele resolveu ir embora de casa. Aí ficou minha mãe e os 6 filhos, e sem a pipoqueira, sem as velas, e a gente se virando, como criança ali, se virando, tentando vender um picolé, vender alguma coisa. E aí nós tivemos, então, a primeira ideia de fazer alguma coisa para comercializar. E nós inventamos de produzir um produto que nós precisamos para uma casinha que a gente construiu, que a gente foi comprar, era caro demais, e a gente resolveu produzir, eu e meu irmão resolvemos produzir, que era uma cumieira de cimento, e não tinha na nossa cidade. Como minha mãe era sacoleira, nós então resolvemos eleger nossa mãe como vendedora das cumieiras de cimento. E a gente começou então a fazer o nosso marketing de menino, não é isso? Então, pastor Carlito, a gente pedia a minha mãe para ir nos materiais de construção e perguntar se tinha cumieiras de cimento. Ela ia, perguntava, pegava o nome do cara da loja, né? E vem cá, você tem cumieira de cimento aí? Não, dona, isso não existe. Não existe. Existe sim. Não, nós não temos não. Pegava o nome dele e levava para nós. Daí 2 dias a gente chegava lá e perguntava o cara: moço, o senhor tem cumieira de cimento aí? Ele falou: rapaz, teve uma senhora que veio aqui me vender isso, eu não comprei. Aí o cara ficava curioso com o produto. Aí minha mãe novamente ia lá: você não quer comprar umas cumieiras de cimento? Eu falei: ah, rapaz, teve gente que veio aqui me procurar esse negócio mesmo, vou comprar esse negócio aí. E aí fazia o pedido, e aí tipo assim, fazia um pedido de 100 peças mais ou menos. E aí minha mãe falava assim: não compra 100 peças, compra pouquinho para você começar, porque aí se não vender, você fica com pouquinho, e se vender, então depois você compra 3 vezes mais. Aí o cara olhava para minha mãe e falava assim: nossa, que mulher honesta, não quer vender o que eu quero comprar. E mamãe chegava em casa com o nome, a gente ia lá, então ela falava assim, aí ele comprava 10 peças só, comprava, a gente ia, produzia, entregava. Aí os outros dois entregava, e dois dias depois ia lá para comprar as 10 peças de volta, para criar demanda, né? Aí a gente comprava de volta essas 10 peças. Aí o camarada falava assim: poxa, esse negócio vende mesmo. Daí 2 dias minha mãe estava lá outra vez, isso tudo era anotado, tá? Não tinha computador não.
era anotado na mão, tudo direitinho, uma rede de comércio, que a gente fazia igual vendedor de rede lá do Ceará, anotava tudinho, e aí criava a demanda. Quando mamãe voltava outra vez, o cara estava tão empolgado que ele comprou e vendeu rápido, que em vez dele comprar 10, aí minha mãe vendia 200, 300 peças. Resultado, o camarada tinha que fazer promoção depois para conseguir sair daquele negócio todo. Com isso, a gente ficou pelo menos 10 anos produzindo esse produto e sustentou a nossa casa durante muitos anos, para a glória de Deus. Esse foi um dos primeiros negócios que a gente fez. E depois foi se passando um tempo, e Deus foi abençoando, e a gente começou então um outro pequeno negócio, que era a fabricação de uns tanques de concreto, os tanques de lavar roupa. Tinha uns tanques grandão assim, menino, que negócio pesado. Para carregar um caminhão daquele negócio, pastor, a gente quase morria. Eu não sei como é que lá em casa todo mundo tem problema de coluna. A gente quase morria. Era tudo de concreto e tinha uma casinha embaixo, assim, onde as senhoras colocavam o sabão em pó ali, a caixinha, porque aí não chovia embaixo. E a gente começou com aquele negócio ali e foi fazendo esse tipo de tanque, depois passamos para outro tipo de tanque de lavar roupa, e a gente foi então crescendo um pouquinho. Mas tudo aconteceu quando a gente estava ali com mais ou menos 10, 15 funcionários, e a empresa bem pequenininha, né? Bem pequenininha, tentando crescer, trabalhando bastante, mas faltava algo para a gente, que era a gente convidar Jesus para fazer parte da nossa história. Aí que nesse momento, há quase 30 anos atrás, que chegou um pastor, convidado por um dos meus irmãos, para fazer o primeiro culto ali naquela empresa. E olha, o pastor, sabe como era o nome do pastor? Sobrenome dele? Florêncio. Tem pedigree esse cara, hein? Florêncio foi quem, pastor Paulo Florêncio. Ele levou o evangelho para a gente ali. E começou a falar para a gente de Jesus. A explicar para a gente o evangelho. Foi um culto, 2 cultos, 3 cultos. Até que o pastor ficou um pouco íntimo de mim e me convidou para ir na igreja dele. Eu falei, pastor, vou não, pastor. Mas Antônio, não, pastor, o senhor já está querendo, o senhor vim fazer o culto aqui na empresa, tudo bem. Agora o senhor já quer o dízimo, não vai dar certo, pastor. Não, Antônio, não é bem isso, você está enganado. Não é bem assim. Nós não queremos o seu dízimo. Que dízimo que eu tinha mais quebrado que arroz de terceira, e era petulante. E aí esse pastor, com muito carinho, com muito amor, foi nos ajudando e foi fazendo esse culto. E aí um dia eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu falei, eu quero esse Jesus, pastor. Aí logo em seguida um dos outros meus irmãos também falou, eu quero esse Jesus. E aí nós começamos a trabalhar um pouco mais dentro da ótica, ouvindo os conselhos daquele pastor e ouvindo o que a Bíblia nos diz a respeito de andar. A gente já trabalhava para caramba, já trabalhava muito, mas nada dava certo, porque a gente não atraía a presença de Deus para os nossos negócios. A presença de Jesus ali era distante. E agora a gente começa uma nova história, mas trabalhando do mesmo jeito, mas com esperança, mas com paz no coração, e tentando fazer a coisa correta. E esse pastor sempre ensinava a Bíblia para a gente, e ensinava como fazer as coisas corretas diante de Deus. E foi passando um tempo, e a gente foi tendo ainda mais intimidade, e até um dia que esse pastor chegou para nós, reuniu todo mundo e falou assim, Antônio,
para vocês deslanchar mesmo, e para Deus abençoar o negócio de vocês, vocês têm que fazer tudo de acordo com a lei. Eu falei, eu não faço de acordo com a lei não, pastor. Faz, mas está faltando um pouquinho. Eu falei, mas que pouquinho é esse, pastor? Antônio, seja sincero, está tudo certinho mesmo? Eu falei, o que esse pastor está querendo fazer? Porque às vezes a gente quer fazer a coisa ir longe e a gente não faz a coisa direito. Às vezes a gente quer arranjar um jeitinho, e assim esse jeitinho não vai abençoar nosso negócio. Às vezes eu estou totalmente conectado com Deus, mas ainda eu insisto em fazer a coisa errada do lado do César. E aí ele falou assim, você entrega todos os impostos? Aí eu falei assim, pastor, por que o senhor toca nesse assunto, pastor? Vamos deixar esse negócio quieto. E aí ele me desafiou e desafiou a gente. Ela falou assim, vamos fazer um negócio, vamos fazer tudo bonito. Eu falei, pronto, agora quebrei antes de iniciar. Vamos fazer tudo bonitinho, e se a sua empresa não crescer, eu pego todo o recurso que eu tenho, de minha família que eu tenho, e entrego tudo para vocês. E esse pastor, ele vinha de uma família que tinha muita posse. Ele mexia com ouro no passado dele, antes de ser pastor, e ele acabou adquirindo muitas posses. E eu falei assim, bom, se é assim é mais fácil, né? E aí nós começamos a fazer a coisa correta diante de Deus e dos homens. Muitas vezes a gente quer fazer a coisa correta diante de Deus, mas às vezes a gente não observa a lei dos homens aqui, que a gente tem que cumprir. Muita gente, às vezes até mesmo um servo de Deus, quer dar o seu jeitinho nos negócios, e às vezes fica esperando a bênção de Deus. Meu desafio aqui para você, é você também andar correto diante de Deus, mas andar correto também diante da lei das nossas leis aqui do Brasil, porque aí sim, o negócio vai ser abençoado por completo. E eu desafio a você a falar ao contrário disso. As bênçãos de Deus, ela quer ser derramada sobre o seu negócio, sobre sua vida por completo. E às vezes a gente fica segurando em coisas que você sabe que vai dar errado, mas não tem a coragem de dar meia volta e fazer a coisa certa. Meu desafio para você aqui hoje é você levar as coisas certas diante de Deus. E pode crer, seu negócio vai ser muito mais que abençoado. Você pode escrever isso aqui nesta noite, e lá na frente você vai ver como vai dar certo. Faz esse propósito diante de Deus. Fala com Deus. Deus, por mim eu não consigo, mas eu vou confiar no Senhor. Faz o propósito, escreve, faz o propósito, que você vai ver como Deus vai te honrar, vai honrar sua casa, vai honrar seus negócios, e tudo vai ser diferente. Aí então a gente entregou a vida para Jesus, e a empresa começou a deslanchar um pouco mais. Nós então iniciamos outros negócios no segmento de tanques e pias de mármore sintético. Depois nós instituímos uma empresa fabricante de produtos químicos. Depois nós vendemos esse negócio lá na frente. E logo depois a gente iniciou o negócio de produção de caixas d'água. Pela misericórdia de Deus. E Deus foi abençoando, E lá aquele culto que iniciou há quase 30 anos, ele acontece até hoje. Todas as segundas-feiras, todas as máquinas de todas as empresas, são 8 unidades espalhadas pelo Brasil, mais ou menos 2.000 trabalhadores. Todas as máquinas param toda segunda-feira para a gente fazer um culto de louvor
a esse Deus maravilhoso. Porque a gente crê e continua crendo que tudo é dele e nós somos criatura dele e tudo é do Senhor. Tudo é dele. Nós vivemos para a glória dele. Nossos recursos eram para a glória dele. Nós não vamos levar nada desta terra, mas com certeza o seu recurso e o meu recurso pode ajudar a milhares de outras pessoas, para quando a gente faz para a glória de Deus. E Deus abençoou, foi abençoando, e nós então seguimos adiante, mas nós começamos muito cedo. Antes disso, ainda quando criança, vendendo já picolé com 8 aninhos de idade. Aliás, com 8 anos de idade eu tive uma experiência péssima. Eu quebrei com 8 anos de idade, pastor. Que experiência terrível. Eu queria comprar uma bicicleta. Eu vou contar rapidinho essa história. Eu queria comprar uma bicicleta. Meu sonho era ter uma bicicleta. E aí não conseguia juntar o dinheiro para comprar uma bicicleta. Um dia nós fomos na roça de uns parentes nossos, e lá tinha uma porca que tinha criado, tinha um monte de leitãozinho. Aí tive a ideia de comprar um porquinho daquele, criar esse porquinho, pegar lavagem nas vizinhanças toda, e quando o porco engordasse, a gente matasse o porco, eu comprava a minha bicicleta. E assim a gente fez. E a gente juntou os irmãos ali, vocês me ajudam, ajuda. Então tá bom, vamos começar. Logo quando ele é pequenininho, pouquinha lavagem é moleza, né? A hora que o bichinho vai ficando grandinho assim, para sustentar aquele bichão de lavagem, pegando nas costas, não era fácil, pastor. E a gente continuou ali. E aí o bichinho foi engordando. Um dia eu fui buscar uma lavagem num domingo à tarde, e aí eu fui na casa de um pessoal que tinha uma situação financeira boa, e peguei uma latona que estava cheiona mesmo. Quando eu cheguei em casa, chamei minha mãe para ajudar a jogar a lavagem no chiqueiro. Quando ela jogou aquela lata de lavagem, tinha um queijo desse tamanho naquela lata de lavagem. O porco veio bufando em cima do queijo. Minha mãe deu um tapa tão bem dado na orelha daquele porco que ele rodou. Mamãe pegou aquele queijo, cortou assim, tirou a casca, ferveu de leitinho, foi lá, fritou aquele queijo, mandou comprar pão na padaria, nós fizemos um lanche maravilhoso. Não matou não, gente, nós estamos aqui vivão. E foi uma delícia. Mas aí o porco cresceu e chegou o dia da minha tão sonhada bicicleta. Então meu pai, preparamos tudo, meu pai foi matar o porco. Matamos o porco, meu pai me inventa de enviar um pedaço do porco para cada pessoa que pegou a lavagem. Cadê minha bicicleta? Quebrei. O porco foi todo embora, a gente ficou com um pedacinho só. Eu tive que vender muito picolé depois para comprar no futuro a minha bicicleta. Mas olha, é um privilégio a gente servir a Deus. E logo depois que eu aceitei a Jesus, logo depois que nós aceitamos a Jesus, nós fizemos um compromisso diante de Deus de honrar a Ele, sempre honrar a Deus. E logo em seguida a gente começou a se envolver com projetos missionários, não só no Brasil, mas em especial outras partes fora do Brasil, na África, na China, na Índia, na África, vários países da África. E eu viajei muito, cuidando da empresa, mas tirando tempo para servir a Deus. Cuidando da empresa, mas tirando tempo para servir a Deus. Às vezes a gente se enfia tanto na empresa. Vocês que são empresários, que sabem que não é fácil. A concorrência parece que brota, né? Em cada negócio que você tem, parece que você bota hoje, brota aquele concorrente, brota sim, é incrível como brota concorrente. E a gente tem que cada vez ser mais ágil, mais rápido, trabalhar mais, para a gente se destacar.
Mas olha, quando você coloca seus negócios diante de Deus e você tira um tempo para servir a Deus, Deus Ele próprio vai promovendo as coisas dentro da sua empresa, que esse tempo que você tira não faz falta para a sua empresa. E eu mesmo indo, eu mesmo fazendo missões, eu mesmo às vezes desligando um pouco da empresa, a empresa continuava trabalhando e a empresa continuava prosperando e continua prosperando para a glória dele. E aí depois de fazer isso tudo, eu fui participar de um projeto de instalação de cisternas no nosso semiárido brasileiro. E ali eu pude visitar milhares de casas ali no nosso sertão do Brasil. E com isso, meu coração ficou partido de ver a desigualdade social, a falta de Jesus, o percentual de servo de Deus naquele local e comunidades onde nunca tinha ouvido falar do amor de Deus, nunca tinha ido ninguém falar, e aquilo foi doendo o meu coração, e até a partir do momento em que nós decidimos então se envolver na causa do nosso sertão brasileiro e levar o Evangelho de Jesus, procurar ajudar, levar o Evangelho de Jesus. E aí a gente foi então iniciar esse projeto missionário, e esse projeto missionário é simplesmente de conectar as igrejas do Brasil para ver a nossa realidade do nosso semiárido brasileiro, do nosso sertanejo. E eu louvo a Deus porque essa igreja está entrando agora. Vocês imaginam como vai ser aquele sertão com essa igreja envolvida? Amém? Essa igreja está entrando agora. Como eu ansiava, pastor Carlito, ouvir essa voz do Senhor falando, nós estamos no sertão. E eu tenho certeza que o potencial dessa igreja, a quantidade de médicos que tem aqui, de dentistas, de engenheiros, de agrônomos, vai fazer uma diferença gigante ali naquele sertão. E nós estamos sonhando alto, e nós estamos sonhando com logística, nós estamos sonhando com aquele povo diferente, nós estamos sonhando, porque nós queremos ver, pela misericórdia de Deus, daqui a alguns anos, nosso povo do sertão ser transformado. Amém? O povo que construiu São Paulo, o povo que construiu Brasília, construiu Rio de Janeiro, hoje esquecido pela nação, totalmente esquecido. E nós como igreja, nós não podemos olhar para isso e simplesmente ficar despercebido. E eu louvo a Deus pela visão desta igreja. Aliás, tem alguém descendente lá de nordestino aqui, ou nordestino? Olha, meu Deus, eles vão ser os primeiros, pastor. Aqui tem uns 30, uns 40. Estou certo ou estou falando errado? Que foi o sertanejo que veio construir São Paulo. E lá é muito normal, o camarada deixa a família, vem ganhar a vida em São Paulo para levar o dinheiro, chega aqui, na grande maioria das vezes, arranja outra mulher e esquece de lá com os filhos, tudo lá. E nós temos que mudar essa história. E eu quero que você coloque ali uma foto. Você está vendo o que é aquilo ali? Dá para ler? Será que dá para aumentar um pouquinho? Ainda não, né? Missão, visão e valores da nossa empresa. Olha bem de pertinho aqui. Ser referência, a missão em soluções para armazenar. Isso. A visão. Nós precisamos ter essa referência, ser reconhecida como uma empresa cristã que honra a Deus. Quer que eu leia para você? Sim. Então, missão, ser referência em soluções para armazenar água. Visão, ser reconhecida como empresa cristã que honra a Deus e que é líder em reservatórios de água.
Aleluia. Que honra a Deus. Porque esse honrar a Deus é que faz toda a diferença em nossas vidas. Aos valores aí. Fé em Deus, colocamos Deus em primeiro lugar, dedicando tempo semanal aos cultos. Ética, exigimos dos nossos empregados que eles sejam justos, honestos e transparentes em tudo. Respeito, tratamos todos com respeito e dignidade. Comprometimento, somos intensamente envolvidos com tudo o que nos propomos a fazer. E simplicidade, somos simples em ser, agir e trabalhar. Amém? E sustentabilidade, acreditamos no crescimento sustentável e respeito ao meio ambiente. Assinado aí por Antônio Torres, por Francisco Torres, Vitor Torres, Michael Torres e Rodrigo Torres. Isso. Eu e o Francisco somos os fundadores junto com mais outros irmãos. E aquela outra turminha ali já é a segunda geração que eu, a cada dia mais, deixo mais trabalho para eles, para me dedicar um pouco mais ao sertão. E Deus tem abençoado, e eu quero compartilhar com vocês algo que a gente está fazendo ali no sertão, porque a nossa visão é negócios para o reino. Se eu entendo que tudo é de Deus, se eu entendo que as dádivas são de Deus, se eu entendo que a empresa só chegou até aqui pela misericórdia de Deus, porque por capacidade minha e dos meus irmãos, capacidade de escolar, por exemplo, nós nunca teríamos, porque a gente não conseguiu nem estudar. Não é que eu estou falando para você não estudar, muito pelo contrário, estude muito, que eu sei a falta que fez para mim. Mas nós não teríamos nenhuma capacidade. Por isso, a gente atribui tudo a Deus. Ele é o Senhor do nosso negócio. E se Ele é o Senhor do nosso negócio, eu não posso simplesmente pegar aquilo, usufruir dos resultados e não enxergar a dor do meu semelhante, não enxergar aquilo que eu posso fazer. Você como empresário, você como um empreendedor, você pode fazer muito para Deus, basta você às vezes dar uma semana das suas férias por mês para servir a uma comunidade, servir perto da sua casa, fazer uma visita a um hospital. Tem milhares de maneiras de você servir a Deus. E o meu negócio, o seu negócio, se é de Deus, a gente não pode querer usufruir disso para nós somente. Por isso, a gente compartilha isso. E eu quero colocar um vídeo que retrata um pouquinho dessa situação ali no nosso sertão, na nossa região do semiárido. Você pode colocar, por favor? Brasil, país de beleza e recursos naturais. Tem paisagens maravilhosas e um lindo litoral. Entretanto, também sofre com esse mesmo clima e natureza. De acordo com a ONU, até 2050 é esperado que a demanda por água aumente em 50%. O relatório do Global Risks coloca a crise de água como a principal nesta década. E essa é uma realidade que o Brasil tem enfrentado há um bom tempo. No nordeste do país, há uma região comumente conhecida como sertão. Sua tradução seria floresta do interior, mas seu significado vai além. A região do sertão é conhecida por seu clima quente e seco, com estiagens que duram de 6 a 10 meses todo o ano. Não apenas isso, mas também equivale a 11% do território brasileiro, onde vivem mais de 23 milhões de pessoas. A desigualdade social, pobreza e altos índices de vulnerabilidade social têm um grande impacto na vida daqueles que vivem na região. O sertão também é o maior em número de cidades não alcançadas pelo Evangelho. Cerca de 6.000 comunidades nunca ouviram ou tiveram contato com o Evangelho. Ali não há presença evangélica. A falta de água, saneamento básico, banheiro, estradas e o isolamento das comunidades tornam este desafio ainda maior. A AMES,
que significa Agência Missionária de Evangelização do Sertão, aceitou este desafio. Criada em 2015, a agência tem mais de 150 missionários trabalhando em tempo integral em mais de 400 comunidades, que pela primeira vez ouviram e experimentaram o amor de Cristo e seu Evangelho. As ações são focadas nos estados da Bahia, Piauí e Pernambuco, todos localizados no Nordeste brasileiro. Focando não só em alcançar e evangelizar, a AMES tem impactado diferentes projetos para a geração de renda e desenvolvimento social, com diferentes fábricas que usam o trabalho artesanal, como brinquedos de madeira, camisetas, violão e outras, tem mudado a vida e economia de muitas famílias, mulheres e jovens. A AMES também disponibiliza vans que são verdadeiros consultórios médicos e odontológicos. Apenas em 2017, mais de 10 mil consultas foram feitas. Os projetos de alfaces hidropônicos, plantio de frutas e criação de peixes também promovem um aumento na renda per capita. Escolas de futebol, balé e música alcançam crianças e jovens não apenas para o Tem problema não. Depois você passa o outro vídeo. A gente, então, teve esse olhar como empresa e como servo de Deus para o sertão. E nosso desafio é ter a empresa, continuar cuidando, como vocês todos podem fazer. Mas se eu e você entendemos que nosso negócio é de Deus, e se você ainda não tem esse entendimento, hoje você pode ir, retornar para a sua casa, e amanhã pode retornar para a sua empresa, e você pode falar: Deus, eu queria que você viesse, abençoasse também o meu negócio. Convida Deus para se fazer presente no seu negócio. Talvez você ainda não teve essa experiência de convidar Deus, convidar Jesus. Jesus, vem fazer parte do meu negócio. Está difícil para mim, eu não estou conseguindo. Eu não tenho, talvez, capacidade. Me ajuda. Faz isso. Experimente fazer isso para você ver a transformação que a sua empresa, o seu negócio pode ter. Convide também Jesus para não só fazer parte do seu negócio, mas para fazer parte da sua casa, da sua família, e que você vai ver como tudo vai ser transformado dentro da sua casa, dentro do seu lar. Você vai viver com muito mais alegria do que você vive hoje. Talvez tenha gente aqui que ainda não teve essa experiência, e eu estou falando exatamente para você agora. Coloque seus negócios na mão de Deus, coloque sua família nas mãos de Jesus, e você vai ver como tudo isso vai mudar, e vai mudar para melhor. E depois você pergunte, um aí que você conhece, que já fez isso, e você vai ver o que ele vai responder para você, se valeu a pena, ou se não valeu a pena. Dentro dessa situação de procurar entender, e procurar fazer negócios, e a nossa empresa, ela investe, uma grande parte do resultado dela já é verba carimbada para ir fazer missões. Nós temos lá uma verba carimbada de 10% do lucro da empresa, ela tem a verba direto para missões. E eu quero falar para você que nesses tempos todos de crise, não teve um ano que a empresa deixou de dar lucro. Muito pelo contrário, 2015 foi o ano em que a crise se agravou, começou a se agravar muito no Brasil. E 2015 foi um dos anos da nossa história que mais nós investimos em projetos missionários. E eu vou falar para você, foi o ano que a empresa mais deu lucro no meio da crise. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Deus entende o seu coração, Deus entende meu coração. Deus não é um Deus de troca, mas Ele sabe aquilo que o seu coração tem desejo de fazer. Ele é um Deus real, e Ele está olhando para o seu negócio. Então, o negócio com o propósito de servir a Deus,
um negócio com um propósito de missões. É isso que a gente tem feito o tempo todo na nossa empresa, procurar conciliar empresa e missão. Diante disso, nós fomos também levar esse projeto para fora do país, e Deus abençoou que um grupo lá dos Estados Unidos, um grupo de empresários, resolveram vir aqui no Brasil e olhar de perto. E nós então iniciamos um projeto ali na cidade de Lapão, na Bahia, para abrigar 500 crianças. 500 crianças em situação de risco. E com 1 ano e meio, a gente inaugurou esse projeto. Para a glória de Deus. 1 ano e meio. A empresa MRV, que constrói esses prédios, né, uma grande construtora, ela está construindo dentro do complexo uma unidade de fazenda solar, para essa fazenda solar ajudar a pagar as despesas mensais do complexo que vai cuidar dessas crianças. Ali nós temos uma fábrica de confecções que gera trabalho, vai gerar agora dentro do complexo para 120 mamães que têm suas crianças em situação de risco. Passa o videozinho para vocês verem o que Deus abençoou, o que a gente construiu lá no Lapão, no oeste da Bahia. Eu não sei se vocês estão enxergando direitinho lá. Ah não, isso aí é um relatório. Pode passar esse mesmo. Primeiro esse. Isso, então tá bom. O Giving Hope é formado por um grupo de empresários americanos. Eles vieram, conheceram e sentiram a necessidade de participar. A desigualdade social é muito grande. A gente não consegue ir e voltar da mesma maneira. Como servos de Deus, não. A gente não consegue retornar sem ter a vontade de contribuir e ajudar. Isso aí é a região de Lapão. É uma carência total. E dentro desse contexto, nós então instituímos ali a fábrica de confecções que vocês estão vendo, que gera trabalho e distribuição de renda sem fins lucrativos para essas mamães que não tinham profissão. Esse é o complexo que foi inaugurado agora há 1 mês atrás. Uma casa lá. E ali a gente vai ter as meninas fazendo balé, aula de informática, reforço escolar, música, futebol, tudo dentro desse complexo, para honra e para glória. Ali é o templo, dentro do complexo. Cabe 800 pessoas dentro desse templo. Foi erguido com 1 ano e meio. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus é fiel. A palavra dele não muda. E quando no nosso coração a gente coloca diante de Deus e a gente ora e coloca diante de Deus, Deus, a Bíblia, Jesus já falava que era para a gente orar, não pelos recursos, mas orar pelos trabalhadores, para que Deus enviasse trabalhadores, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos, e às vezes a gente não tem coragem. Às vezes nós não temos a coragem de, como empresários, sair um pouco do nosso mundo e ir lá fora visitar. Vai. Não estou falando para você ir só no sertão, e glória a Deus se você for, e a igreja vai, e vai ser lindo te ver no sertão também servindo a Deus, mas aqui tem centros de dependentes de tratamento químico que estão aqui, que precisam de uma visita, tem hospitais, e tem periferia, e tem todo lugar.
E a igreja precisa fazer presente. E a igreja, esta igreja, eu sei que é uma igreja presente. E quando a igreja forma e está dentro do propósito de Deus, acontece aquilo ali. Acontece aquilo ali. Passa aquele outro vídeo que você ia passar junto ali. Não, o anterior. Isto, por favor. Isso é uma prestaçãozinha de conta que a gente fez nesse tão pouco espaço de tempo. A gente não, Deus, que nós não seríamos capazes. Isso tudo são números que as igrejas enviaram, não foi nós que enviamos. A responsabilidade da evangelização, a gente sabe que é da igreja de Jesus. Isso nos 4 anos, já vai para 5 anos de projeto lá junto com as igrejas. Deus tem abençoado. Jesus é merecedor de toda a honra e de toda a glória. E eu glorifico a Ele porque tem levantado igrejas do Brasil inteiro, e como essa igreja, para ver a necessidade dos nossos irmãos ali no sertão do nosso país. Nós temos um sonho de ver o nosso sertão ser transformado nos próximos 30 anos. Falei com o pastor agora há pouco, talvez meus olhos não vejam, talvez alguns de vocês aqui não vejam, mas na nossa próxima geração vai ver um povo sendo transformado, a desigualdade social sendo aniquilada naquele local. Por quê? Porque ali tem um povo que também são filhos de Deus, criaturas de Deus, e que a gente não pode ficar simplesmente olhar. Um povo que ao longo de anos e anos foram enganados por políticos, uma escassez total, e nós temos esse desafio como igreja. A igreja de Jesus, é lógico que o governo puder ajudar, sempre a ajuda é muito bem-vinda, mas a igreja de Jesus, espalhada pelo Brasil, é que vai transformar o nosso sertão. É a igreja de Jesus que vai poder levar água viva lá para o sertão. É a igreja de Jesus é que nós vamos colher os frutos lá na frente, porque aonde entra o evangelho, tudo é transformado. Quando entrou o evangelho dentro daquela pequena empresa, a Forte Leve, tudo foi transformado. A visão é transformada, tudo é transformado. Quando o evangelho de Jesus entra na sua casa, na sua família, a visão sua é transformada. Quando o evangelho de Jesus entra no seu negócio, o seu negócio é transformado, porque onde Jesus chega, ali há mudança de vida. E você pode crer nisso que eu estou falando nesta noite. Nós estamos agora com um grande desafio ali para o sertão. Eu estava compartilhando há pouco com o pastor Carlito. Um grande desafio, junto com um empresário dessa área lá no Espírito Santo. A gente tem um desafio de plantar, e você vai orar por isso, de plantar morango no sertão. O morango do sertão é um dos mais gostosos que tem.
Esse moranguinho pequenininho que tem por aí, ixi, vai ser fichinha com o morango do sertão. E você não duvide do que Deus vai fazer. Nós estamos com um projeto de 10 mil famílias plantando morango no sertão. 10 mil famílias. Nós iniciamos juntamente com um empresário lá do nosso estado, e as primeiras 500 famílias já estão solidificadas. Mais 500 nós vamos fazer no próximo ano, 500 famílias. O investimento para cada família começar a plantação de morango é de R$20 mil. De onde vai vir o recurso? Deus proverá. Mas ele consegue, uma família com um terreninho de 1.000 metros quadrados, consegue tirar, em média, R$3 mil por mês. Vai transformar a vida do nosso povo sertanejo. Quem crê nisso? Amém? Você crê nisso? Vamos ver esse videozinho aqui para você ver aquilo que já iniciou, e eu queria convocar essa igreja para orar. Toda vez que você vê um morango num supermercado ou na sua casa, lembra do projeto do sertão e fale assim: Deus, abençoa aquele projeto de plantação de morango lá no sertão. Todas as vezes que você olhar para um morango, você vai lembrar disso. Você faz o compromisso comigo? Faz. Quem faz? Você olhou para um morango, pegou um morango na mão e falou assim: Deus, abençoa o projeto de plantação de morango no sertão. E eu tenho certeza, daqui uns anos nós vamos voltar aqui e vamos contar os testemunhos. Passa para mim, por favor. A vida aqui é dura. Era o dia todo para ganhar 40 contos, 50. Quando tem. Está dando para enxergar bem, por causa das luzes? O filho da gente está para São Paulo, e era o sonho da gente, era ver isso tudo aqui junto com a gente. É difícil criar filho aqui, porque a condição é pouca, não tem salário. Aqui tem vezes que nós ficamos semanas sem água. A senhora tem sonho, dona Maria? Sonho. Antes da gente conhecer a região sertaneja, a gente tem na mente que lá é seco e que nada produz. Após conhecer aquilo e iniciar o nosso trabalho, a gente percebe que lá tem um potencial como qualquer região que chove. O que me motivou para aquela região foi realmente, no início a gente foi com uma parte de um negócio comercial com uma empresa privada. Mas em seguida, conhecendo a realidade das famílias, nos interessamos a motivar as famílias através de um projeto, de um pensamento da agricultura familiar nessa região. Esse projeto, o cultivo do morango, iniciamos em 2014 com 10 famílias. Hoje nós temos 187 famílias. Eu percebo a importância que esse projeto tem causado, o impacto social, não só para o município de Boninal, mas sim para toda a região. Quando eu olho assim para minha rocinha, eu fico muito feliz, só tenho de agradecer. A gente trabalhava para os outros, a vida era muito cansada. Trabalhar para a gente mesmo é uma coisa assim que a gente não sabe nem agradecer, porque hoje a gente anda feliz. Antigamente nós plantávamos nesse terreno aqui, mas é difícil trabalhar aqui nesse terreno sem água. Com a chegada do morango aqui, a nossa vida começou a melhorar agora. E aí muitos, quando viu a nossa produção, a nossa renda, estão querendo plantar também. Uma parte boa para o produtor é que ele não precisa sair da propriedade. A gente leva para ele assistência técnica, o transporte da embalagem até a propriedade, retira o produto da propriedade dele, então forma uma tranquilidade onde ele centra a família na sua própria casa e daí a gente cuida de todo o restante. Quando a gente sempre fazia a horta, precisava ir na feira vender. Às vezes tinha dia que vendia, tinha dia que tinha dificuldade na vendia. E aqui não, a gente fez isso aqui. O caminhão vem, põe, a gente já sabe que está garantido. O meu sonho sempre foi estar ajudando as famílias carentes. E dentro desse sonho a gente encontrou o Instituto Água Viva, que já faz um trabalho no Nordeste com bem mais de 400 municípios. E aí foi útil e agradável. Basta acreditar, é possível, e eu quero desafiar você que é empresário a vir conosco, junto com o Instituto Água Viva, junto com esse projeto lindo de plantação de morango. Tenho certeza que juntos nós podemos fazer muito mais na região do semiárido. O fruto dessa união, com certeza, nos leva mais longe.
Amém. Glória a Deus. Eu queria que você orasse por isso. Nós, como empresa, nós continuamos, pela misericórdia de Deus, crescendo para a glória de Deus, mas nós queremos crescer muito mais, levando o Evangelho de Jesus a quem não conhece a Jesus. Isso vai ser a nossa marca principal. Lá no futuro, a gente vai poder continuar a empresa, como ela tem 30 anos, vai continuar por mais 30, mais 100, mas a marca principal que a gente quer deixar é uma empresa que serve a Deus. E como empresa que serve a Deus, a gente quer fazer missões atrelado com os negócios. E quem sabe desta plantação de morango aqui nesta igreja, a igreja não elege uma cidade onde vai iniciar e também tem uma plantação patrocinada por essa igreja também. Já pensou? Vocês não acreditam, não. Eu acho que vocês não acreditam. Quem acredita, fala amém. Amém. Isso. Eu creio no poder de Deus. Lá, porque na realidade, a alegria do Senhor é a nossa força. Então é muito trabalho, muita dedicação, mas quem renova as nossas forças é quem? É o Senhor que renova as nossas forças. E lá no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 28, diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Essa é uma promessa do Senhor para a minha e para a sua vida. E eu quero encerrar esta noite